estamos aqui mais uma vez no canal Ser Político, hoje para mais uma entrevista. E hoje eu vou estar entrevistando aqui e apresentando para vocês o Thiago Miranda. Thiago, quem é você? Bem, Bragança, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar aqui batendo esse papo. Peço um pouquinho a compreensão de todos, porque eu sou nordestino, sou alagoano e não estou acostumado ao frio. A gente está aqui na Conferência Nacional dos Bancários, a 21ª conferência, e coincidentemente, ou para nosso azar, nós pegamos 11 graus de temperatura, então a voz já foi embora, para quem não tem esse costume. Mas eu sou diretor do Sindicato dos Bancários de Alagoas, sou funcionário do Banco do Nordeste, também sou advogado e sou militante desde que ingressei no banco, nas atividades sindicais, inclusive pela questão familiar lá em Alagoas, que a gente pretende discorrer aqui um pouco com vocês. Então, Thiago, você tem uma história interessante para contar para a gente, e que ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, por causa de uma declaração do presidente Bolsonaro. Que história é essa? Bem, essa história da minha família lá em Alagoas, ela se inicia nos anos 30. Um tio-avô meu participou do Levante Comunista de 1935, e de lá para cá, até a presente data, nós sempre tivemos mirandas participando das lutas populares e sociais. E em 1964, o meu avô, Jaime Amorim de Miranda, era dirigente, era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro lá em Alagoas. E assim que houve o golpe militar, ele também chegou a ser o candidato a deputado mais votado na eleição de 1962. E o meu tio também, Nilson Miranda, foi o vereador mais votado de Maceió. E ambos perderam o mandato a partir do golpe militar de 1964. Então, a partir dessa data, a nossa família jamais voltou a ter um Natal com uma família reunida, nenhuma celebração, nenhum aniversário, por conta das perseguições. Esse meu avô, Jaime Miranda, ele chegou a ser o terceiro na linha de sucessão do Partido Comunista, atrás do Luiz Carlos Prestes, o Dinarco Reis, e o Jocondo Dias, perdão, e ele vinha como secretário de organização. Então, naquele momento, ele conseguiu fugir, ele ficou preso em 1964, até próximo a 1965, e foi libertado. E aí ele tinha que se apresentar todos os meses no quartel do Exército. Como ele já estava com um cargo alto de dirigente do PCB na época, então ele emigrou, ele fugiu do serviço de segurança da ditadura militar e viveu no Rio de Janeiro durante 11 anos. Durante esse período, ele com a mulher... Nesse período ele estava como clandestino, ele estava, enfim, pegou uma outra identidade para conseguir sobreviver? Isso, ele na realidade teve várias identidades, tinha que sempre estar mudando de nome, tinha que se mudar de residência. Para você ter uma ideia, meu pai conta que se mudaram durante esses 11 anos, se mudaram 11 vezes. Então, todo ano eles tinham que se mudar. E as crianças, que eram 4 filhos, nenhuma sabiam das atividades políticas do pai. Só a minha avó que sabia da situação. Inclusive, existem inúmeros acontecimentos com relação à situação de ser filho de um militante político, militante comunista. Então, eles tinham que trocar de escola, não poderiam fazer amizades. Então, as crianças se perguntavam, com o passar do tempo, por que tinham que viver daquela forma. E aí minha avó fazia verdadeiras malabares para esconder dos filhos. Era uma situação muito difícil, que em 4 de fevereiro de 1975, o Comitê Central do Partido, que era composto por 33 militantes, tinha tomado uma resolução de que 1/3 do partido permaneceria no Brasil e 2/3 no exterior. Então eles alternavam os militantes que ficavam fora e que ficavam aqui no Brasil. E aí meu avô, em 1974, conta-se, porque até hoje nós não temos as informações verdadeiras e precisas, mas conta-se que ele recebeu a missão de descobrir um infiltrado dentro do Partido Comunista que estava causando a queda de inúmeros companheiros. Então ele retornou ao Brasil em 1974 e em 4 de fevereiro de 1975 ele saiu de casa, beijou os filhos e a mulher pela última vez e nunca mais apareceu. Até hoje nós procuramos os restos mortais para que a minha avó, que hoje
a viúva, está com 83 anos. Tem, não só ela, mas os filhos, nós os netos, eu não o conheci, eu nasci em 86, 11 anos após o seu desaparecimento, mas ainda hoje nós lutamos para ter os restos mortais do Jaime e poder enterrá-lo com um mínimo de dignidade. Esse caso, ele entrou na Comissão da Verdade, a família foi ouvida? Inclusive, lá em Alagoas, houve a criação da Comissão da Verdade, e lá em Alagoas, a Comissão da Verdade é chamada Comissão da Memória e Verdade, jornalista Jaime Miranda, em homenagem a ele. Entendi. E foram feitas várias diligências, várias entrevistas com militantes locais para se apurar a atuação, não só do Jaime, mas de todo mundo que foi perseguido naquele período. E nacionalmente também consta o nome dele, ele é reconhecido pelo Estado como desaparecido político, porém, ao fim da Comissão da Verdade, não se chegou à conclusão de quem matou, como matou. O que existe são apenas suposições. Nós não tivemos acesso aos documentos que verdadeiramente levam ao assassinato dos membros do Comitê Central do Partido Comunista. Ao todo foram 10 assassinatos. As informações que temos são do tenente Marival Chaves, que em 1992 deu uma declaração à revista Veja, aduzindo que supostamente os corpos desses membros, esses membros do Comitê Central, foram levados para um sítio em Itapevi, foram torturados e depois esquartejados e seus corpos jogados no rio Avaré. Essa é a informação mais ou menos que goza de um mínimo de credibilidade, porque tem uma outra que foi veiculada logo no início de quem teria sido jogado de um helicóptero a 200 milhas da costa, mas até hoje nós não temos a confirmação se esses fatos correspondem à realidade. Então, assim, quer dizer que a gente tem uma parcela da população, e eu já infelizmente encontrei com algumas pessoas assim, que acreditam, que falam até, que não houve esse tipo de ditadura no Brasil. Falam que não, aqui foi uma intervenção para impedir que o comunismo se implantasse aqui, mas então você é uma prova viva da sua família de que não foi, a história é bem diferente. Na realidade, na nossa sociedade, existem várias versões, né? Várias versões que são, na realidade, ilações, porque dizem que só morreu quem foi para a luta armada. Né? Por exemplo, o caso do meu avô e dos 10 membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, eles não foram para a luta armada. Nós temos caso do Gilberto Natalino, daqui de São Paulo, que ele foi torturado porque recebeu um panfleto na rua. Temos casos do Manuel Fião Filho, também de Alagoas, que foi assassinado por conta de ter sido flagrado recebendo um documento, um panfleto de cunho de esquerda. Então, isso, nós temos um dever histórico com essas relações com a verdade. Não houve punição aqui no Brasil para os infratores que se beneficiaram de uma lei de anistia altamente deturpada. Como é que você se auto-anistia, como foi feito pelos militares, diferentemente de como ocorreu no Chile, na Argentina, onde os torturadores foram presos e punidos? Nós não temos nas nossas escolas que se aborda a história dessas pessoas. Até dia desse nós temos escolas homenageando torturadores, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um dos maiores... Ruas, nós temos rua com o nome. Exatamente. E nós temos a situação do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele é o único torturador reconhecidamente pela justiça condenado. E foi exaltado numa votação de um golpe, que foi o impeachment de 2016, foi exaltado pelo atual presidente da República, que macula a imagem dos nossos mortos, dos nossos desaparecidos políticos, com inverdades para a população. Minha avó tem 83 anos e tem que escutar que quem procura ossos de desaparecidos políticos são cachorros, que tem que escutar a exaltação de um torturador condenado como Carlos Alberto Brilhante Ustra, e mais recentemente com provocações ao presidente da OAB. É isso que eu queria te perguntar agora. Essa semana nós tivemos uma declaração do presidente que fala exatamente sobre isso, de uma forma incrivelmente tosca e sem qualquer humanidade.
ele fez aquela declaração. Como você e a família encara esse tipo de declaração de alguém que está hoje no poder, né, como mandatário maior do país e faz esse tipo de declaração, um ex-militar? Como que você sentiu isso? Olha, eu por não ter conhecido pessoalmente meu avô, eu tenho até uma certa, posso dizer assim, facilidade de falar. Mas meu pai, meus tios, que viveram aquele drama de ter o pai de uma hora para outra desaparecido, eles não conseguem falar. Tem um tio meu que ele ficou altamente traumatizado e ele ficou muito mal com a eleição do Bolsonaro por conta das declarações que ele já fazia antes mesmo da eleição. Essa declaração de que quem procura osso desaparecido é cachorro, né? A exaltação de um torturador no Congresso Nacional. E essa declaração que ele soltou em relação ao Fernando Santa Cruz é uma declaração que vai de encontro aos direitos humanos. Existem feridas abertas que não devem ser passíveis de provocações. Deve-se haver um respeito, nenhuma greve, nenhuma luta, nenhuma guerra, né? A gente tem que se vangloriar por mortes, seja do nosso lado, seja do lado do inimigo. A gente tem que lamentar as mortes que ocorreram também do lado dos militares. Não se fazer provocações. Com que intuito de se fazer isso? Naquele momento, o Felipe Santa Cruz fazia colocações políticas, sim, claro. Fazia uma oposição natural ao governo Bolsonaro. Nada tem a ver com os ataques pessoais. Qual é o sentido de se atacar daquela forma? Um pai é desaparecido aos 26 anos, 70% dos mortos durante a ditadura militar tinham menos de 30 anos, eram jovens idealistas que seguiram aquele caminho. Eu particularmente não concordo, mas respeito a atuação, pessoas que deram a vida pelo que acreditavam, pelo que sonhavam, e sonhavam com uma questão de justiça social, um país livre, com mais oportunidades, mais acesso às questões sociais e econômicas. Então eu acho que temos que repudiar o presidente, apesar de não ter apoiado, ter sido contra, feito campanha para o Haddad, ele tem que ter o senso de que ele governa um país que é amplo, que é plural, que envolve várias coisas. E o mínimo que ele tem que ter é respeito pelo próximo e humanidade. Com certeza. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer com essa garotada que está chegando aí, porque os livros hoje tentam contar uma história que não mostra realmente a realidade, o que aconteceu no período da ditadura. Se a gente for buscar o que as crianças estão aprendendo das escolas, estão querendo apagar qualquer sentido de golpe militar, de ditadura. Eles estão, dependendo da região onde você está, não se fala, a palavra golpe, ela é proibida mesmo. Então assim, você é um exemplo vivo de que esse foi o período mais obscuro da nossa história e que ele não pode se repetir. Se a gente for olhar nos últimos dias, desde o começo desse governo, a gente vê semelhanças com algumas coisas que aconteciam lá, a tentativa de retirada de direitos, e quando alguém tenta lutar pela manutenção dos direitos, a repressão está crescendo cada vez mais. E aí eu acho que a gente precisa dar um exemplo para essa geração que está vindo, não só contando essa história, mas nas nossas batalhas também no dia a dia, inclusive ocupando as ruas, para tentar mais uma vez trazer esse país para o eixo e a gente contar a história como ela realmente aconteceu. Eu agradeço demais esse depoimento que você dá aqui, isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que muita gente que vai estar nos vendo vai tomar isso como exemplo, vai nos ajudar com essa luta, e eu tenho certeza, um dia essa história vai ser contada e nos livros de história desse país ela vai estar da forma correta. Isso que você falou está corretíssimo. Infelizmente, essa é uma história não oficial, a história que não se conta nos livros. São poucos os livros que abordam essa situação, apesar de ter uma literatura alternativa, escritores que viveram aquele período. Há o livro do Jacó Gória, Guerra nas Trevas, o Marcelo Godoy, que demarca muito bem essa atuação do DOI-CODE de forma à margem da lei, no livro A Casa da Vovó. Então assim, nós temos uma literatura
não que é colocada nas escolas, mas alternativamente nós temos sim, nesse sentido. Então nós temos hoje no Brasil 434 famílias em luto permanente, entre mortos e desaparecidos são 434, fora os indígenas, fora os camponeses que não são contabilizados muitas vezes, e estima-se que subiria para mais de 2.000 pessoas se contabilizassem isso. Nós, enquanto parentes desaparecidos políticos, temos uma organização, temos um grupo, grupo de trabalho de Peros, que é uma vala que foi achada aqui em São Paulo em 92, e se trabalha na identificação de corpos que foram enterrados como indigentes. Tínhamos um conselho que foi desmontado agora recentemente também pelo Bolsonaro, onde tinha a Eugênia Aragão, que coordenava isso e agora foi exonerada, para que se colocasse um membro das Forças Armadas, que a gente sabe que não vai tocar os trabalhos de identificação, a gente sabe disso. É lamentável, porque uma série de conquistas que a gente teve ao longo desses anos, que ainda engatinhava, infelizmente vai ser interrompido por esse governo que aí está, e que a gente repudia, porque o direito à memória é um direito correlato aos direitos humanos e tem que ser respeitado. Mas nós fazemos a nossa parte, procuramos fazer palestras nas escolas, nos institutos federais, demonstrando que houve sim ditadura militar, como você bem falou aí no começo. Há pessoas que até hoje dizem que não houve, mas nós temos essa obrigação, eu me sinto nessa obrigação. Então, seguindo esse caminho da militância, sou diretor hoje de sindicatos bancários, a gente pretende levar essa mensagem, sim, de que é preciso resistir, de que é preciso lutar por justiça social, por mais oportunidades para a nossa população. Esse é o intuito da gente fazer esse trabalho. E você está de parabéns às mídias alternativas por nos dar esses espaços que nem sempre a gente tem acesso. Então, fico aqui meu agradecimento a você e a todos os nossos telespectadores. Eu que te agradeço demais esse apoio ao canal Ser Político e desde já eu quero colocar ele à disposição para qualquer coisa que vocês quiserem divulgar. É uma batalha que a gente vem, porque não é fácil enfrentar a mídia tradicional com todo o poder econômico que eles têm, que não é só daqui, de fora também. É difícil. E às vezes os mesmos companheiros que deveriam estar do nosso lado, às vezes não dão tanta importância, não sabem o difícil trabalho de se fazer essa mídia alternativa. Eu quero te agradecer demais e coloco o canal à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado a você. Tamo junto.